amigos! Sejam bem-vindos à nossa aula de ciências de hoje. Hoje a gente vai estar falando um pouco sobre a separação das misturas, né? Na semana passada a gente esteve conversando então sobre as misturas em si, que nós fizemos aquela experiência que tinha o vinagre, o óleo, né? Que nós vimos o que se misturava, o que não se misturava. E hoje a gente vai estar falando um pouco dessa separação dessas misturas, certo? Então, a gente estudou que a maioria dos materiais é composto de misturas, certo? E, portanto, se nós quisermos um componente específico, e a partir disso, a gente sabe, então, que se a gente quer algo em específico, algum desses componentes em específico, alguma dessas substâncias separadas, a gente precisa, então, fazer a separação, né? A gente precisa separar isso. Então, a separação de misturas, como diz ali na nossa apostila, na página 25, a separação de misturas consiste em isolar um ou mais componentes que formam uma mistura, né? Então, como a prof falou, a função da separação é justamente separar e dividir essas substâncias. Observe alguns exemplos de mistura e conte para os colegas e o professor como você faria para separar os materiais que compõem cada uma delas. Então, gente, como é que vocês fariam para misturar, para separar ali mistura de semente de castanha de caju e amêndoa, né? Separar o que é castanha do caju, o que é amêndoa. Como é que vocês separariam isso? E areia e pedra, água e sal, né? Como é que vocês fariam essa separação? Então, para a gente separar essas e outras misturas, existem alguns métodos, certo, gente? Que eles são aplicados de acordo com o componente de cada mistura. Então, para algumas componentes e para algumas misturas, um é mais eficaz e para outros, outro tipo de separação é mais eficaz, certo? Então, ali, a catação, né, é um dos métodos de separação. Diz assim ali na apostila: esse método consiste na separação de materiais sólidos que podem ser separados manualmente. Para separar a mistura de sementes, por exemplo, pode-se realizar esse método. Outro exemplo é o ato de separar as impurezas de alguns grãos como feijão, tá bom? Então, a catação é você, com a mão mesmo, assim, né? Ir lá e separar o que tá bom, o que não tá, né? Não sei se vocês já devem ter visto a mãe de vocês ou o pai, né? Depende de quem faz a comida na casa de vocês, ou a avó, ou a cozinheira, separando, assim, o feijão antes de cozinhar, né? Escolhendo o que tá bom, que às vezes vem um grãozinho que não tá tão bom. Então, esse método é a catação, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco da peneiração, né? Ali diz assim: com o uso de uma peneira, é possível separar sólidos de diferentes tamanhos, né? Então, quando a gente fala de diferentes tamanhos, na peneiração a gente tá falando de algo que é bem pequeno, algo que é bem fininho, como a areia, e algo grande, como a pedra, né? Tem que ser esses extremos, assim. Esse método pode ser utilizado para separar a mistura de areia e pedrinhas, como a prof falou agora. A peneiração também pode ser usada para separar alguns sólidos de líquidos, retirando as sementes de um suco de frutas, por exemplo, né? Então, como a prof falou, algo que seja fino, algo que seja fluido, que vai passar pelos buraquinhos da peneira, e algo que não vai passar, né? Como o suco e a semente, tá bom? Essa, então, é a peneiração. Agora, a gente vai falar um pouco da filtração. A filtração, em algumas misturas de sólidos e líquidos, são separados por meio da filtração. Esse método pode ser utilizado para separar uma mistura de água e areia, por exemplo, e consiste em passar a mistura por um filtro. Por exemplo, a filtração pode ser observada na preparação do café. Outro exemplo que a gente vê na cozinha, no nosso cotidiano, né? O café. Tem gente que tem cafeteira em casa, tem gente que faz aquele café no bule, mas de qualquer forma ele tem que passar por aquele filtro, né? Aquele filtro de papel, tem gente que usa o filtro de pano, que é um Vzinho assim, de papel ou de pano, né? Tipo um conezinho assim. Ali você bota o café e bota a água. E daí aquele pozinho do café não vai sair naquela água lá embaixo, vai sair só
o café pronto, de café já misturado com a água e aquela corzinha do café e o gosto, né? Mas não vai sair o pó do café, né? Então, isso é um exemplo de filtração. Outro exemplo de filtração é a água do filtro, né? Quando, não sei se na casa de vocês é aquele filtro que tem a bombona de água em cima ou se é aquele que pega a água direto da rua. Aqueles que vêm direto da rua, vem água que não é tão boa pra gente beber, mas o filtro, ele faz com que essa água fique limpa. Ele limpa aquela água, ele filtra aquela água, ele tira só a água boa e manda pra gente, certo? Temos também o exemplo da decantação. Outra maneira de separar um sólido de um líquido, como o solo da água, é a decantação. Esse método consiste em deixar a mistura em repouso para que, após algum tempo, o solo se deposite no fundo do recipiente. A decantação pode ser utilizada para separar líquidos como água e óleo. Então, vocês lembram que a gente deixou a água e o óleo um pouquinho parado e depois a gente viu que eles estavam bem separadinhos? Então, aquilo ali é decantação, gente. É só isso, o ato de aguardar que a mistura se separe sozinha. E por último, temos a evaporação. A evaporação é um método utilizado para separar mistura em que o sólido está dissolvido no líquido, como uma mistura de água e sal. Assim, para separar o sal da água, utiliza-se a evaporação. A evaporação, então, gente, é um método para separar misturas em que o sólido é dissolvido no líquido, né, como uma mistura de água e sal. Por exemplo, para separar água e sal, a gente tem que evaporar a água, a gente tem que ferver a água e daí para separar a água e o sal, né? Então, nesse processo, a água, que é o líquido, evapora e o sal permanece, tá bom? Então, ali embaixo tem uma curiosidade. A evaporação é utilizada para obter o sal de cozinha. Nas salinas, a água evapora e o sal fica depositado no local, de onde pode ser recolhido para ser utilizado na produção de sal de cozinha. Olha que legal. Ele tem um monte, tem ali mostrando como que é produzido o sal de cozinha. Bom, ali na página 27 tem uma experiência para fazer. Hoje a prof vai deixar com que vocês façam essa experiência, eu não vou estar fazendo. Eu gostaria que vocês tirassem fotos, que vocês colassem essas fotos no caderno de ciências, que vocês fizessem um registro, certo? Bom, gente, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.